Terceiro vídeo da nossa série de vídeos sobre investimentos, para a tua vida financeira melhorar. Vou falar sobre risco e liquidez da caderneta de poupança e do CDB neste nosso vídeo aqui. A caderneta de poupança talvez seja o investimento mais tradicional e conhecido pela sua simplicidade e percepção de baixo risco que ela representa. O seu retorno eu vou te explicar agora. A remuneração da caderneta de poupança é estabelecida por lei. Tradicionalmente, o rendimento sempre foi determinado pela variação da TR, taxa referencial, mais juros de 0,5% ao mês. Entretanto, as regras sofreram alteração dia 4 de maio de 2012. Os depósitos realizados a partir dessa data passaram a ter rendimento vinculado à meta da taxa Selic, que é determinada pelo Banco Central do Brasil. Se a meta da taxa básica de juros da economia for superior a 8,5%, vale a regra antiga. Por outro lado, se a meta Selic for igual ou menor a 8,5%, a remuneração da caderneta de poupança passa a ser 70% da Selic mais TR. Essa remuneração é capitalizada, ou seja, é paga ao investidor em sua conta, uma vez por mês, sempre na data de aniversário, data em que a aplicação ela foi realizada. Importante para você saber, ao comparar a rentabilidade da caderneta de poupança com alternativas de investimento, você deve se lembrar que os rendimentos da caderneta de poupança, eles são isentos de imposto de renda. E a liquidez da caderneta de poupança? Os recursos aplicados em caderneta de poupança podem ser resgatados a qualquer momento, diariamente. Portanto, possui uma alta liquidez. No entanto, o investidor, você deve estar atento que se resgatar em qualquer data antes do aniversário, você deixa de receber a remuneração daquele período, do mês específico. Mas tem risco caderneta de poupança? Costuma-se dizer que a caderneta de poupança é o investimento de menor risco no mercado. Isso não é totalmente verdade. De fato, não há risco de mercado porque, independente das condições da economia, o banco é obrigado a retornar a você, investidor, nas condições estabelecidas. Mas há o risco de crédito, ou seja, o risco de a instituição, no caso o banco, que captou os recursos, não pagar. Essa situação, evidentemente, só ocorreria em casos de situações extremas, como uma liquidação extrajudicial decretada, ou seja, uma falência. Por isso, quanto mais sólido for o banco, menor é o risco. Além disso, os depósitos em caderneta de poupança, eles são cobertos, segurados pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é uma segurança para você. A caderneta de poupança, portanto, é a alternativa de investimento de renda fixa, de baixo risco e alta liquidez, que geralmente atende a investidores conservadores, para objetivos específicos, como, por exemplo, a reserva para emergências, entre outros. Agora eu vou falar para você do CDB. Os certificados de depósito bancário, CDB, são títulos de renda fixa representativos de depósito a prazo emitido pelos bancos comerciais e outras instituições financeiras, como mecanismos de captação de recursos. Envolve uma promessa de pagamento lá na frente, no futuro, do valor investido, acrescido da remuneração pactuada no momento da transação, quando você foi e adquiriu. Ao aplicar em um CDB, o investidor está emprestando dinheiro para o banco, instituição financeira, com a expectativa de receber em data futura, lá na frente, o valor aplicado, principal, acrescido da remuneração prevista quando da aplicação que você fez a compra. E o retorno disso? As taxas de remuneração pactuadas na emissão de um CDB podem ser pré-fixadas, pós-fixadas ou híbridas e podem ter mais de uma base de remuneração, desde que prevaleça a mais vantajosa para você, cliente. No caso das taxas pós-fixadas, é comum essa remuneração ser apresentada aos clientes como um percentual
em relação ao índice de referência, em geral, ao CDI. Por exemplo, um CDB que remunera 90% do CDI significa que, se no prazo acordado o retorno do CDI tiver sido 7%, o CDB irá dar um retorno bruto ao investidor de 6,3%. Entendeu? As emissões híbridas, em geral, oferecem uma taxa de juros pré-fixada, mais a variação do IPCA. Geralmente as taxas são proporcionais aos volumes aplicados. Isto é, quanto mais recurso, melhor a taxa de remuneração. Ainda sobre o retorno do CDB, é importante lembrar da incidência dos impostos, tanto do IOF, Imposto sobre Operação Financeira, quanto do Imposto de Renda. Portanto, para comparações, lembre-se sempre de utilizar as taxas de retorno líquidas. E a liquidez do CDB? A condição de liquidez do CDB depende do que for estipulado na hora da contratação. Os prazos mínimos para aplicação e resgate podem ser de apenas um dia, mas há casos em que o banco pode estipular uma carência maior para que você possa resgatar, como 6 meses, 1 ano ou mais. Em geral, quanto menor a liquidez, maior tende a ser a remuneração ofertada. É importante você, investidor, estar atento a isso para checar se a liquidez oferecida atende teus objetivos. Por quê? Caso queira resgatar antes do prazo mínimo esses valores, não pode haver remuneração ou perda de parte da remuneração, devolução com um deságio. E o risco disso tudo? Por serem títulos de renda fixa emitidos por instituição financeira, bancos, o principal risco a que os CDBs estão expostos é o risco de crédito da própria instituição, ou seja, o risco de um banco que captou esses recursos ele não pagar, situação que só ocorre em casos extremos, como uma falência, uma liquidação extrajudicial decretada. Por isso, quanto mais sólido for o banco, menor é o risco. Mas os prazos, depósito a prazo, como CDB, são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o que confere mais segurança ao investimento, a depender dos valores que foram envolvidos. Os CDBs, portanto, são alternativas de investimento que podem atender a diferentes objetivos e perfis, a depender do prazo disponível e do montante investido, pois oferecem condições de remuneração específica. Por serem emitidas por instituições financeiras em geral, possui um baixo risco, ainda mais se dentro dos valores limites do FGC. No próximo vídeo vou falar sobre os riscos e liquidez da LCI, letra de câmbio imobiliário, e LCA, letra de câmbio de agronegócio. Eu te vejo no próximo vídeo desta nossa série de vídeos sobre investimentos. Assista nosso próximo vídeo, eu te vejo lá. Bons investimentos para você com nossos vídeos.